Bom, gente, graças a paz, boa noite. Vai ficar disponível no YouTube. Se mais algum irmão chegar por aqui, você vai perceber que a gente vai fazer as boas-vindas. Vamos falar agora sobre a 7ª lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Está aí o tema na tela, a lei e a graça no ringue, baseada em Romanos capítulo 7, né, a luta interior e a suficiência de Cristo. Eu queria orar para a gente iniciar e convidar você a fazer também essa oração junto, mesmo que acompanhando via gravação. Pai bendito e bondoso, nós queremos render graças ao Senhor nessa noite. Nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos de ti. Queremos também pedir ao Senhor que aplique a tua palavra aos nossos corações, que a tua bondade, Senhor, se manifeste em nossas vidas. Permaneça conosco, Deus, sendo misericordioso e nos ajudando, Senhor, nos momentos de dúvida e nos momentos em que somente o Senhor pode nos dar a direção correta. Pai, fica conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvado e bendito seja Deus. A nossa escola bíblica, ela vai trabalhar, portanto, o texto de Romanos, capítulo 7. Eu queria ler com você esse texto. Nós usamos aqui na igreja a nova versão transformadora. Então, o texto ele vai nos dizer o seguinte: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando a mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com ele, que foi ressuscitado. E foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus e produzia uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. O texto continua. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons seus mandamentos. Mas, então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos, com isso,
como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que faço, que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas, por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. E aí nós vimos, fala meu irmão Maxwell. E aí, boa noite, graças a paz. Boa noite. Graças a paz. Eu dei início já, está gravando, depois eu solto lá, foi só a introdução e a leitura do texto. E já orei também para a gente começar aqui. E aí nós vamos fazendo a leitura do capítulo 7, onde Paulo começa a abordar essa situação que ele está vivendo e mostrando para os irmãos em Roma que a lei que revela o pecado não é o pecado em si. A lei é boa. Na verdade, existe uma outra lei que habita em nós, que é a lei da nossa corrupção moral, o pecado que habita em nós, que milita contra a bondade dessa lei. E aí, o tema da lição, eu até peço desculpa que eu me azoei, só mandei hoje, é essa aqui, a lei e a graça no ringue. E aí ficou até interessante, porque a proposta é, estão a lei e a graça brigando umas com as outras? Será que uma substitui a outra? E aí a ideia é abordar a luta interior e a suficiência de Cristo. Essa é a ideia aqui com o conteúdo. E aí, pensando dessa forma, Max, eu sei que você conhece esse texto, você já deve ter lido ele um bocado de vezes, o que Paulo está tratando aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente poder desenvolver aqui essa ideia. Imagine que você sabe o que deveria fazer, mas faz o oposto. Já houve alguma situação na sua vida que você viveu essa situação, esse conflito de saber o que deveria fazer, mas não conseguir fazer ou desejar fazer o oposto? Eu acho que essa é a pergunta que todo cristão enfrenta diariamente. É muito difícil você falar que você ficou um dia que você não pecou. Eu acho que não vou dizer que é impossível, mas pelo que nós lemos das Escrituras, nós pecamos pela intenção. Então, mesmo que nós não faça alguma coisa, não fale alguma coisa, mas se nós pensarmos aquilo, pensar em executar ou desejar no nosso coração, a gente peca do mesmo jeito. Ao ponto que o Senhor Jesus disse assim, que se a gente olhar para um irmão
ódio, é o mesmo que tendo matado ele. Uhum. Se a gente olhar para uma mulher com pensamentos lascivos, é o mesmo que ter adulterado com ela. Ele não disse nem fornicado, ele coloca como adultério. Uhum. Exatamente. E alguns vão dizer que a raiz ele não está falando de qualquer ato de pornéia, né? Que engloba qualquer pensamento de intenção maliciosa. Quando você vê, por exemplo, não sei se é Paulo ou é Pedro que fala, agora não lembro, que a gente deve olhar para tratar as irmãs em Cristo como moças, né? Como irmãs, as mulheres mais jovens como irmãs e as mais velhas como nossas mães, né? Algo assim do tipo. Por quê? Porque é muito difícil para a cabeça do homem, principalmente do homem, sexo masculino, olhar para uma mulher, principalmente se uma mulher for bem feita, bonita, se atrair ele, e ele não pensar nada. É praticamente assim, eu acho que quase impossível. A A não ser natureza. que, a não ser que ele realmente não esteja bem no dia, esteja com a cabeça em outro lugar, mas realmente o reflexo dele vai ser voltado para o pecado. E quando eu vejo esse texto aí de Romanos 7, que Paulo está trazendo o conflito da lei, da Uhum. lei moral, da lei do pecado, Isso. que às vezes ele fala lei, 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 Uhum. as pessoas não confundem, as pessoas confundem, né, o que ele está falando, né? Uhum. Só que uma leitura e um estudo minucioso, ele está mostrando o conflito aí da carne com o espírito. É. A natureza pecaminosa que nós herdamos, a inclinação ao pecado que nós herdamos, Uhum. da luta com o Espírito que habita em nós. Nós quem? Aqueles que receberam o Espírito Santo da parte de Deus, quando recebeu Jesus como Senhor. Então, existe uma luta. Deus poderia, por exemplo, dizer assim, aceitou, você não peca mais. Mas imagina aqui por um lado, eu estou aqui fazendo conjecturas, tá certo? Eu não estou Uhum. afirmando nada. Mas, por um lado, quando a gente está num ambiente que a gente começa a agir moralmente certo demais, o que, é que as pessoas dizem da gente? Santinho. Santinho, você vira automaticamente inimigo de todo mundo que está ali. Você não disse nada, você não fez nada, você vira inimigo automático de todo mundo que está ali. Agora, imagina assim, numa situação que você precisa conviver no mundo caído, precisa levar a palavra e ajudar o Espírito Santo nessa obra, né? De levar a palavra, de convencimento e tudo mais. Imagine se todo mundo aqueles que aceitasse Jesus não pecasse mais. E outra coisa, o pecado, a lei moral, que são os mandamentos de Deus, as ordenanças, mandamentos, estatutos, é questão, não é só a lei positivada, né? São Uhum. os princípios Uhum. legais do direito, lei moral, enfim, isso é uma série de coisas. É. Quando Paulo fala isso, ele está falando que a lei revela, é como se fosse um espelho. Ele Uhum. olha para o espelho, não sei se espelho é a melhor analogia, mas ele olha para aquilo e aquilo revela nele a natureza pecaminosa. Quando ele Isso. olha para os mandamentos, que representam o caráter de Deus, ele percebe quão pecaminoso ele é, É a quão analogia. pecador ele é. Revela a natureza dele pecaminosa. Então, quando ele diz que o pecado usa os mandamentos para condenar, é porque tem um texto na Bíblia que diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Aí você vai para o texto de João que diz que pecado é a transgressão da lei. Os textos mais antigos vão dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus. Algumas versões atuais dizem transgressão das palavras, o preceito de Deus. Mas, enfim, é uma coisa só. Então, se o pecado é a transgressão da lei de Deus, lei no sentido amplo, com L maiúsculo, não minúsculo, lei no sentido geral, de ordenamento jurídico divino, se pecado é a transgressão disso, então quer dizer que toda vez que eu olho para o mandamento, e o mandamento expõe o caráter de Deus, e nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, que nós temos uma inclinação para o pecado, e nós olhamos para os mandamentos do Senhor, nós entendemos então quão longe nós estamos, de fato,
de entender e conseguir viver naquele padrão de santidade realmente que deveríamos viver. Então, olhamos para a lei nos acusa. Por exemplo, existe lá uma lei assim, o mandamento não matarás. No nosso ordenamento jurídico tem. Aquele que cometeu homicídio, né, vai responder lá, tem lá as qualificações, majorante, enfim, tem lá as questões lá. A lei está lá, a lei é fria, preste atenção. A lei é fria, inativa, a lei funciona no plano abstrato. Ela está lá, ela não está ocorrendo, ela não está automaticamente apontando para você, você é um assassino, não. Ela está lá no plano da possibilidade. Quando você incorre naquela transgressão, naquele crime, aí sim, agora aquela lei que serve como proteção para a regra geral, ela vai condenar você. Então, a lei que protege, ela condena. Por quê? Porque você é transgressor dessa lei. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, os mandamentos estão lá, santos, perfeitos. Só que a partir do momento que nós vamos existindo e vivendo, nós vamos pecando. A partir do momento que nós cometemos aqueles atos de pecado, aquela lei que serve como proteção, agora está me condenando. Só que, se a lei condena, existe uma lei maior que nos livra da condenação, da punição da condenação, que é o Espírito de Cristo, é a graça. Então, eu fiz esse arrudeio todo para que você entenda assim. Então, a sua pergunta foi como nós... Aqui, ó. Repita a pergunta. Imagine estar diante de uma escolha óbvia. Fazer o certo ou errado, né? É o impulso. Você sabe exatamente o que deveria fazer, mas acaba fazendo o oposto. É exatamente isso. Então, a inclinação para o pecado é assim. Então, a todo tempo a Bíblia pede para a gente mortificar a nossa carne, matar o nosso eu e seguir após Cristo. Isso eu só entendo como uma forma de você alcançar isso se você, de fato, alimentar o espírito. Existem 3 coisas que alimentam o espírito. Eu saiba, o jejum com propósito, né? Jejum só para emagrecer, jejum com propósito. É a oração e o estudo da palavra. São as 3 fontes primárias de aumentar a sua fé. Existem fontes secundárias de aumentar a sua fé. Provação. A provação, ela fortalece quem você é e aumenta a sua fé. Ou ela destrói ou ela aumenta. Né? Não importa, eu estou confundindo provação com tentação. A tentação, de fato, come a gente, literalmente. Mas a provação, ela fortalece o nosso caráter. Então, são as formas que nós sabemos que fortalecem a nossa fé. Só que, como nós negligenciamos as principais formas de fortalecimento da fé, porque lá Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia, né? Em outro momento, em outro canto, vai dizer lá que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, por que ouvir? Porque naquele tempo as pessoas ouviam, né? Nem todo mundo sabia ler, mas elas ouviam. Para a sinagoga, iam para as praças e ouvia as pessoas lendo lá os textos lá, ou a tradição oral passando o ensinamento de pai para filho. Então, as pessoas ouvindo, presenciando, a fé das pessoas aumentava. Então, o ato de você cultuar é uma forma de você aumentar a sua fé, porque você vai ouvir a palavra, você vai ler a palavra, você vai orar, entendeu? Então, você aumenta por osmose. É o exercício da fé, né? Aí, como nós não exercitamos a fé, como nós não lemos, não jejuamos, como nós não oramos, não realizamos, acabamos não cultuando, não congregando entre irmãos, aí o que acontece? Deus, por amor a nós, permite o quê? As provações. Para que ela fortaleça o nosso caráter e fortaleça a nossa fé. E aí, Maxwell? Então, quando nós estamos diante do pecado, os pecados da carne, que são, acho que é o que mais aflige o ser humano hoje, é os pecados da carne e que envolve o ego, né? Orgulho, né? Cobiça, inveja, enfim. São os pecados que
afeta de fato hoje nós diretamente. Ninguém anda matando o outro por aí. Ninguém anda roubando só assim, embora que tenha uns cabos de 9 dedos que rouba, né? Não estou dizendo nome. Não disse nome. Mas. Depois vou ter que cortar isso na edição. Não, não disse nome, eu não disse nome. Eu não disse nome. Pode ser qualquer pessoa. Mas o pecado sexual ele é principalmente estimulado pelo que nós vemos. Então, quando a Bíblia diz, Jesus disse assim, se eu estou lá, se o olho me faz pecar, arranca. Eu não vou arrancar meus olhos. Você vai arrancar seus olhos? Então, é aquilo que Jesus disse. Se os vossos olhos são trevas, você é todo em trevas. Todo trevas. Porque os olhos são a janela da alma, né, do coração. E qual é a ideia, né? Pensando como um judeu? O olho viu, desceu para o coração, gerou Desejou. o desejo. Você tem que cortar o acesso daquilo que está fazendo você pecar. Foi o que eu fiz. E essa questão... agora, né? Foi o que eu fiz agora, né? Inclusive, o irmão João Félix chegou. Essa questão do desejo, né, do pecado, é só lembrar de Gênesis. Quando a gente olha Romanos, capítulo 12, né? Falando sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Que não é agradável a nós, né? É agradável a Deus. Para ele. Quando a gente vive a vontade de Deus, nós agradamos a Deus. Mas para nós é terrível, é difícil. Ela é a vontade de Deus para nós, ela é amarga. E ela é amarga para nos purificar. Só que lá no Éden existe uma diferença no comportamento de Eva ao olhar para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva olhou para o fruto e viu duas coisas que são iguais ao que a gente entende com Paulo da palavra, né? Bom, perfeito e desejável. Na cabeça de Eva, o pecado nasceu porque no coração dela, ela desejou aquilo. Então, que aí é onde vem a diferença entre provação e tentação. A tentação nasce do desejo. Por isso, o fruto no Éden, para Eva, foi desejável. E a vontade de Deus para nós é agradável a Ele. Na prática, a vontade de Deus para nós ela é amarga, porque ela produz o seu efeito. O efeito é nos purificar dos nossos pecados. E Apocalipse fala que na profecia lá seria doce na boca, né? Uhum. E amargo no estômago, né? Uhum. Exatamente. Doce na boca e amargo no estômago. Doce na boca porque é boa nova, né? É uma boa nova, aí é doce. Agora, para receber... E amargo porque vai nos digerir, né? Vai fazer um processo que a gente internamente vivamos essa autodigestão. Quem sou eu? Quem sou eu? Esses pecados que me consomem. É o que Paulo está vivendo no capítulo 7 de Romanos, né? Ele está dizendo, eu sou um miserável. Olha quem era Paulo, viu? Olha quem era Paulo. Quão pecador eu sou. E olhar para isso aqui, irmão João Félix, a pergunta foi a seguinte, né? Como seria você se colocando na situação em que você sabe o que deve fazer, mas faz o oposto? Eu sei que eu devo me comportar de tal forma, mas eu faço de forma diferente. E aí a pergunta é, já viveu esse tipo de conflito? E aí a gente está pensando com o Paulo, né? Nós sabemos muitas vezes como nós devemos nos comportar, o que nós devemos evitar, mas nós acabamos muitas vezes fazendo o oposto no nosso comportamento no dia a dia das nossas vidas. E aí Paulo ele descreve isso no capítulo 7, que é o capítulo alvo da lição,
falando sobre essa luta interna do homem, o conflito que o homem tem. Dentro do homem operam duas forças, a força da carne e a força do espírito. Essa força do espírito é o próprio Espírito de Deus trabalhando em nós. É a nova natureza, o caráter de Cristo sendo imposto, né? Sendo impresso, sendo formado em nós, forjado em nós. E essas duas forças, elas militam umas com as outras, elas estão em guerra. E é essa guerra que gera esse conflito humano, essa dualidade entre o certo e o errado, entre o desejo de fazer o bem e a persistência do pecado. E aí a ideia da lição vai falar falando sobre maturidade, né? Vai nos levar a entender que a maturidade cristã ela não elimina esse conflito, mas ela muda a nossa forma de lidar com o conflito. Por como? Como é que ela muda a nossa forma de lidar com o conflito? Muda através da dependência de Cristo, tá? E aí existem algumas verdades que precisam ser afirmadas. O Marcos já fez muito disso aqui já. É que havia um propósito na lei. O primeiro propósito da lei era a identidade, servir como identidade e guia para o povo. Então, a lei ela surgiu lá no Antigo Testamento para dar identidade e diretrizes de conduta ao povo de Israel frente às nações pagãs. Então, aquele povo que estava lá vivendo aquela situação toda, deserto, mudança de moradia geográfica, depois o risco da contaminação com as formas de idolatria das pessoas que estavam ao redor ali de Canaã, precisavam ter uma forma didática e um parâmetro oficial para que eles seguissem. E esse parâmetro foi a lei dada por Deus. Então, ela era a identidade daquele povo e também um guia para o comportamento, como até hoje é. A função didática, né, funcionando aí como espelho, que é o que Paulo vai dizer, e a revista ela aborda isso, né? A lei é como um espelho perfeito. Você olha no espelho, ele mostra que a sua barba está mal feita, mas ele não faz a sua barba. O espelho não tem poder. A mulher se olha no espelho, vê que tem um sinalzinho ali que ela precisa corrigir, uma espinha, mas o espelho não corrige a espinha. Ele aponta o problema que está ali, mas ele não corrige esse problema. Então, a lei ela funcionava como esse espelho perfeito. Ela revela o pecado, o que é o pecado, e expõe o padrão de santidade divina. Então, olhar para a lei e entender isso. Maxwell também abordou isso muito. Se você voltar depois lá na transmissão no YouTube, você vai ver o Maxwell falando sobre isso. A lei ela mostra o caráter divino e como esse povo deve se comportar. Então, olhando para esse espelho, nós vamos conseguir enxergar o padrão de santidade divino e mesmo assim, olhando para esse padrão de santidade divino, dependendo da nossa condição, nós somos mais culpados perante ele do que libertos. E aí é onde entra o efeito paradoxal dos propósitos da lei, né? Que ao expor esse padrão, a lei desperta a consciência da nossa própria impotência diante do erro, que é a incapacidade humana de produzir frutos dignos de arrependimento. O homem ele é incapaz de produzir frutos dignos de arrependimento. Se o homem ele faz com a sua própria força, ele volta a falhar. Hein, Maxwell? O homem está ali numa luta direta. Não, eu vou me corrigir, eu vou me corrigir, eu vou me corrigir. E aí ele não volta para aquilo que a gente viu aqui, ó. Está aqui, ó. A maturidade cristã não elimina o embate, mas transforma a nossa direção. Como? Seguindo a direção de Cristo. Ou seja, levando a gente a lidar com o problema do conflito humano a partir da dependência daquele que morreu por nós. O pecado é como se fosse uma droga que ela aflige as 3 camadas da nossa vida: a mente, o corpo e a nossa alma. Então, ela aflige porque você fica
uma dependência que você sequer percebe o quão profundo você está dependente dela. Então, é que nem um cabo que é altamente viciado em uma droga, uma bebida. Se eu não vou beber, 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 vou beber, começa a dar as crises de abstinência, fica zoado, e quando ele vê qualquer estímulo, qualquer coisa, pronto, acabou-se. O pecado funciona da mesma forma, ao ponto que, quando Paulo fala de porné, de pornografia e tudo mais, que é a pornografia que nós temos hoje em dia, que é a sensualidade em tudo, o capital sexual, que o povo chama, e o pessoal de marketing, de publicidade usa para ter ganho, quando você lida com estímulos sexuais, os canais neurais do nosso cérebro, eles mudam. Eles formam conexões, terminações nervosas que eles passam por toda uma cadeia. Então, basta um estímulo, toda aquela cadeia estimulada. É por isso que você tem um gatilho, você volta para aquele pecado, volta a cair naquele pecado. A única forma de você fazer isso é você cortar o acesso que dá o gatilho. Pois é. Nessa questão da porneia, da pornografia, né, que muito também acaba também hoje nascendo na produção visual e até na forma como as próprias campanhas de marketing elas se colocam, né? É uma pornografia visual ou uma pornografia conceitual, elas geram esses vínculos mesmo. A gente uma vez conversou aqui na igreja, não sei se o Marcos vai lembrar, sobre a questão do homem viciado em pornografia. Ele começa vendo imagens. Depois ele avança para vídeos. Depois aquilo ali não tem mais efeito, porque como ele está viciando, o cérebro está produzindo bloqueadores de dopamina para poder controlar esse homem. E aí esses bloqueadores de dopamina vão fazendo com que ele busque outras coisas que forneçam a dopamina maior. Então, ele está vendo ali imagens, depois ele está vendo vídeos de relações de um homem com a mulher, daqui a pouco ele está vendo duas mulheres e um homem, daqui a pouquinho dois homens e uma mulher, daqui a pouco uma mulher com uma mulher, daqui a pouco ele está vendo um homem com um homem, daqui a pouquinho ele está indo lá na rua, lá no Jardim Esperança, Jardim Tropical, encontrar um homossexual ali, um transexual, para ter relações com ele, porque ele não aguenta, ele não tem mais nenhum caminho que gere dopamina suficiente para ele sentir o prazer do vício que ele está ali mantendo. Então, a pornografia é Uma mais... coisa absurda, né? Oi? Mas a buscar as coisas mais absurdas que você imaginar. O normal já não estimula nada mais nele. Aí começa a ir para a questão da dor, a questão da vergonha. Tem cara que tem prazer quando vê a mulher dando para outro, né? Então, é coisa desse tipo assim. É coisa que quem está de fora, que não tem esse vício, não entende. Mas para quem já lutou contra vício à pornografia, sabe que realmente é um negócio terrível, espantoso, assombroso, ao ponto que depois que você comete o pecado, você fica pensando, por que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Aí você fica se sentindo a pior pessoa do mundo, porque na sua concepção você não é aquela pessoa, mas você foi tomado por aquilo, você fez aquilo. É uma situação muito complicada. E tem um problema profundo. Abre o microfone, irmão, João. Toca na tela e abre o microfone. Aí é onde vem a escravidão do pecado, né? É onde a escravidão do pecado se manifesta. Libertou. Então nós temos, vamos dizer assim, nós temos acesso a isso, mas não nos sentimos obrigados, não nos sentimos tentados a fazer aquilo, né? E quando a gente não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, a gente se torna escravo daquilo. Viu aquele gatilho, a gente já tem imediatamente o desejo de fazer, né? Só que tem algo a Mas mais. isso acontece com pessoas que receberam o Espírito Santo. Quando você vê o relato de Paulo está relatando essa luta aí. Uhum. É a luta da carne dele. Porque o que ele faz, é aquela coisa.
Por isso. João, ó, a gente precisa entender que nós, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, como o Maxwell vinha falando, nós não paramos de pecar. Nós estamos suscetíveis ao pecado, ou seja, nós devemos pecar? Não. Nós podemos pecar? Infelizmente, podemos cair em pecado. E aí, nessa questão da sexualidade, há um problema sério que a neurociência ela já alerta sobre isso. Toda criança exposta à pornografia, ela começa a ter dificuldades de aprendizado. Por quê? Porque a pornografia, diferente de uma droga ilícita, como as que o pessoal está viciado aí no mundo, K9 e tudo mais, ela cria ramificações, o Maxwell falou um pouco sobre isso, mas essas ramificações são justamente na área responsável pelo aprendizado. Então, veja, a pornografia, ela cria um registro cerebral, falando nessas palavras, e todas as vezes que você vai aprender algo, o seu cérebro é forçado a passar pelo caminho que a pornografia criou. Entende isso? E aí é a parte mais difícil, porque se você for pesquisar ou ouvir estudiosos nessa área, vai mostrar que a criança começa a ter, por exemplo, déficit de atenção, déficit educacional, começa a desenvolver comportamentos adversos, começa a ter dificuldades de relacionamento na família, dificuldade de relacionamento com os colegas de escola, e tudo isso continua acontecendo com essa criança até que o ciclo seja rompido. Agora, como romper o ciclo? Aí entra o poder do Espírito Santo, nos dando as ferramentas necessárias na dependência dele para romper com esse ciclo e restaurar a nossa condição. Lógico que isso também carece uma luta, e uma luta muito grande. E aí é onde vem a questão da morte, né? Que Paulo vai falar, quando ele dá o exemplo lá do casamento, né? Falando aí sobre o fim do vínculo legal. Ele fala que através da morte de Cristo nós morremos para a lei, e aí não é a lei em si, mas morremos para a lei como um cônjuge que encerra um pacto legal, sendo libertos para servir num novo modo do Espírito. Preste atenção, o que ele está querendo dizer com isso? Quando nós morremos com Cristo, o peso do pecado ele é removido, mas a condenação do pecado foi paga por Jesus. E é essa consciência que o Espírito Santo vem trazer a nós. Lembrar que Cristo pagou o preço por nós, porque ele foi morto por nós por conta desses pecados. Então, o crente, ele peca. E ele pode ser vítima, sim, não só de uma pornografia, mas ele pode ser vítima, por exemplo, de uma boca mentirosa. Ele pode se comportar de uma forma leviana, ele pode se comportar de uma forma maledicente, ele pode se comportar de várias formas que são pecado, que desagradam a Deus e que vão precisar que ele se arrependa. Agora, quando eu entendo que eu preciso morrer para mim mesmo, para morrer para Cristo, para viver para Cristo, eu morro em Cristo para viver para Ele e não mais para mim, eu passo a ser movido pelo amor, ou seja, a vitória da graça sobre o pecado, sobre essa luta que existe entre nós, é que havia algo que nos condenava. Isso aqui foi removido. E agora, por amor, nós nos comportamos ou nós nos encaminhamos em obediência. E aí a obediência deixa de ser motivada por obrigação ritual, não é só mais seguir a lista moral, mas sim ela passa a ser seguida, como está aí na tela, pelo amor a Deus e ao próximo, sintetizando todo o propósito divino. Qual é o propósito divino? Qual é o propósito divino para nós? Qual é o propósito de Deus para nós? O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus quer de nós?
Deus quer que nós conversamos sobre isso. Para que o homem foi criado? Para dar glória a Deus. Como é que a gente dá glória a Deus? Servindo a Ele, sendo guiado em amor, mas principalmente servindo ao próximo. E aí vem essa sintetização total do princípio, né, do amor de Deus vivenciado em nossas vidas. Tudo certo até aqui? Deu para entender, irmão João, esse processo? Max, tem alguma coisa a acrescentar? Então, não. Então, vamos lá. Como podemos avaliar se estamos caminhando sobre a lógica opressora da lei? Atenção, tá? As obrigações mecânicas não é a lógica do amor de Deus, do caráter de Deus, do caráter santo e divino de Deus, ou sobre a leveza da graça. Ou seja, a graça que nos ajuda a espelhar a santidade de Deus. Como é que a gente pode avaliar isso? E aí? Estou caminhando na minha vida. Como é que eu consigo avaliar se eu estou vivendo na opressão ou se eu estou vivendo na leveza da graça? Traduzindo o que você está querendo perguntar aí. Questão de como podemos saber se a nossa vida cristã está sendo opressão para a nossa mente, Legalismo. legalismo, ou se está sendo leve. Isso, No graça. passado eu vivi o terror. Porque na minha concepção era assim, pecou, estou perdido. Pequei, estou perdido. Então, era o constante terror na minha cabeça. Quando consegui não pecar, ficava naquele desespero, naquela coisa, dizer, agora não posso pecar, porque pecar, pronto. Perdi. Se eu morrer agora, estou perdido. Estou lascado. E era essa luta, entendeu? E por mais que você estude, que a salvação é pela graça, vem pela fé, tal, a concepção é que se você pecar, você está condenado. E é verdade, se pecar, está condenado. Mas, aí vem a questão da graça. Só que você conseguir harmonizar isso é o que você entender de fato o que é estar salvo. Aí quando você entende de fato o que é estar salvo, você entende que por mais que você peque, não buscar o pecado, né? Mas por mais que você peque, você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, você crê que Ele está trabalhando na sua vida para que você abandone aquilo. Então, cada vez mais, se você fizer uma leitura da sua vida, você vai entender que certos pecados que você cometia mais, você já não comete mais tanto. Alguns você abandonou por completo. Que nem a mentira, que nem a fofoca, que nem as coisas. Os pecados mais fáceis de você controlar, você percebe que você vai deixando totalmente ou praticamente é inexistente na sua vida. Outros realmente que vira a pedra no sapato, o espinho na carne, que nem Paulo coloca ali, né? Espinho na carne de alguns cristãos, mas talvez Deus permita aquilo para a pessoa também não achar que é santo demais, né? Agora eu estou santo demais. Até porque se tiver muito santo, já pode ser promovido, né? Subia. Já pode ser promovido, né? Foi o que aconteceu com Enoque, né? Enoque foi transladado, né? Era tão santo, tão afastado das coisas que não, chegue. Dá certo não aí para você viver aí. Na prática diária, o que significa no cotidiano das nossas lutas contra o pecado depender ativamente de Cristo em vez de confiar no esforço. O que significa no cotidiano das nossas lutas contra o pecado depender ativamente de Cristo em vez de confiar no nosso próprio esforço. No dia a dia. Lembra da ideia do caráter de Cristo sendo impresso em nós pelo Espírito Santo? Pensar isso aqui
é pensar da seguinte forma. Falamos isso aqui já, a Maxwell também trouxe outra. Respondendo à primeira pergunta, ele já falou sobre isso. No meu dia a dia, eu tenho duas opções de caminhar. Eu tenho a opção de servir e caminhar de forma oprimida pelo legalismo, ou de eu caminhar de forma grata pela compreensão da graça. Não é nem a leveza, né, como está aqui, mas de forma mais leve, mais livre, por conta da compreensão da graça. Não nos eximindo do poder do pecado que pode nos alcançar. Veja, o poder do pecado, quando Cristo morre na cruz, ele já não tem mais a mesma eficácia sobre nós. Irmão João Félix vai lembrar que ontem a gente conversou sobre o diabo, a gente resiste, e o pecado a gente foge. Isso. É diferente. Então, o pecado, a gente precisa fugir do pecado, fugir da aparência do mal, evitar as questões, as condutas pecaminosas, resistir ao diabo. Então, no cotidiano das nossas lutas contra o pecado, o que significa depender ativamente de Cristo, em vez de confiar no nosso próprio esforço, é entender que, se nós não estivermos ligados com Cristo, não vai adiantar eu fechar os meus olhos, tapar os meus ouvidos, guardar as minhas mãos no bolso. Não vai adiantar eu tentar mudar de assunto, eu tentar pensar outra coisa, se eu não estiver dependendo de forma única e exclusiva de Cristo. Ou seja, uma vez o reverendo Augusto Nicodemos, ele traçou a seguinte ilustração, né? Ele falando sobre a questão dos pecados que começam nos olhos e descem ao coração. É necessário erigir de nós mesmos sentinelas. E aí eles dizem assim, não é uma construção que você vai fazer com a sua própria força. É você identificar as verdades bíblicas que falam sobre o comportamento do povo de Deus. Por exemplo, Salmo 1, bem-aventurado o homem que... Segundo o conselho dos ímpios. Pronto, então, esse homem, ele criou... A gente guardou essa sentinela na cabeça. Eu não devo andar no conselho dos ímpios porque o salmista falou isso. Eu não devo me assentar nas rodas dos escarnecedores. Eu tenho antes que meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Pensando dessa forma, eu criei sentinelas. Por exemplo, o homem que tem, ou a mulher que tem pensamento homoafetivo, tem que parar e dizer bem assim, eu não posso viver dessa forma, porque viver dessa forma é abominação para Deus. É uma sentinela bíblica que sai da palavra e que deve ser imposta à mente, para que o pecado perca total domínio sobre a nossa mente. Então, veja, é justamente viver o que o salmista também diz. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. E aí, no Novo Testamento, o apóstolo João ele traz uma perspectiva no seu evangelho que é excelente para nós. Então, depender ativamente de Cristo é guardá-lo em nossa vida, guardá-lo em nosso ser, buscar ser igual a Ele. E quanto mais a gente busca ser igual a Ele, ter as marcas de Cristo em nós, o Espírito Santo forjando em nós o caráter de Cristo, mais fácil será para a gente lutar contra o pecado do cotidiano, pecado que se revela diariamente às nossas vidas. E aí vem a virtude, né, que é a dependência de Deus, depender de Deus. Porque se nós pensarmos que a nossa força é capaz de evitar o pecado em nós, nós vamos falhar miseravelmente. Porque o que é que Paulo diz lá em Romanos? Vamos lá ver? Romanos capítulo 7, versículo 25.
Deixa eu pegar ele aqui. Romanos 7:25. O texto vai nos dizer o seguinte. E, ó, A Deus, por Jesus Cristo. graças a Deus, a Mesmo. resposta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Veja, a nossa natureza humana nos condena. Nós só estaremos livres dessa condenação quando o nosso corpo for transformado em corpo de glória. Então, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer a nossa fragilidade é a única porta de entrada para a força que vem da graça, tá? Tem uma Eu falei outro dia. Oi? Falei outro dia, você só não estava passando a mensagem. Eu falei outro dia, todos nós somos culpados. Uhum. Somos culpados. E quando olhamos para a lei, condenado. Tem coisa não. Você cometeu o crime, você vai estar condenado. Está condenado. Tem as testemunhas, tem a lei, tem o julgamento, está condenado. Porém, alguém já pagou o preço por você. Aí isso é a graça, isso é a salvação. Então, é entender isso, né? Uhum. Exatamente. Então, acho que aqui eu encerro. Deixa eu ver. É isso mesmo? É. Aqui eu encerro. Tem mais alguma abordagem, mais alguma coisa que vocês queiram trazer desse processo todo aqui? Já falei demais. Tá. Então, vamos lá. Para a gente encerrar, aplicações práticas, tá? Para a nossa vida. Primeiro, avaliação. Uma vez, eu conversando com o Marco Paulo, e já me autorizou a falar sobre isso aqui, sobre o fruto do Espírito. E aí a gente falando sobre a questão da paciência, né? Do ser paciente. Que Deus, ele nos dá a oportunidade de exercermos a paciência para que essa área do fruto do Espírito seja trabalhada em nossas vidas. E aí ele disse, né, eu não me sinto não paciente, às vezes eu perco a paciência fácil. Aí eu disse, vai chegar a hora que Deus vai lhe dar a oportunidade de exercer a paciência. Vim para casa, era o ED dele, vim para casa. Quando foi na semana, ele chegou para mim e disse, David, eu perdi a paciência. E aí eu disse, que foi? O gato não sumiu lá de casa? Aí tem uma mulher que mora lá perto, e ela, toda vez que passava, ficava olhando para o gato. Aí um dia ela passou lá e perguntou, cadê o gato? E eu conversando com o vizinho, ele contando. E aí eu disse, o gato foi embora. Aí ela, a culpa é sua que o gato foi embora. Aí ele disse que nisso ele perdeu a paciência com ela, falou um bocado de coisa lá. Depois, quando ele chegou em casa, ele disse, rapaz, eu podia ter respondido de outro jeito. Perdi a paciência com a mulher dos gatos. Então, nós precisamos identificar as áreas, tá, da nossa vida onde nós estamos tendo dificuldades para lidar com o nosso comportamento, com o nosso ser, porque o nosso caráter ele é moldado pelo Espírito Santo, mas cabe a nós identificar qual é, no caso, né, a maior luta nossa. Veja que Gálatas vai falar sobre isso, né, a partir do versículo 16. Para a gente encerrar aqui sobre essa questão, eu vou projetar aqui só para a gente ler junto e avaliar. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 em diante, vai dizer assim, ó. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. E aí vem aquela ideia lá do início da aula, tá? A lei era um guia e um referencial para o povo de Israel. Para a igreja de Jesus, a palavra, ela é manual de prática, mas o Espírito é quem guia a nossa vida em cima desse manual, em cima da palavra. Então, continuando,
Por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí vem aquela divisão, né, por áreas. Pecados sexuais, imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Pecados da área espiritual, idolatria e feitiçaria. Pecados da área relacional, né? Como eu me relaciono com os próximos. Hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Pecados da área ainda um pouco mais moral, né? Moral na área de bebedeiras, pecados desregradas e outros pecados semelhantes. E aí, Paulo ele continua, né? Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, nós temos uma lista de coisas que a carne produz. E aí ele continua para o versículo 22, quando o texto diz: mas o Espírito, que Espírito diz aqui? Espírito Santo, produz este fruto. E aí vem as divisões, né? Amor, alegria, paz. É o relacionamento nosso com Deus. O amor de Deus para conosco, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A alegria, que é a alegria do Senhor, que nos produz a força, né? A paz, que é a ausência de guerra. Essa paz aqui do fruto do Espírito não é que a pessoa vive sem nenhum problema, não. Essa paz aqui é porque antes nós estávamos em guerra com Deus por conta do pecado, agora a paz nós por conta do Espírito Santo. Não é o zen do budismo, não, né? Não, nada a ver com o budismo, não. Paciência, amabilidade, fidelidade, bondade. Paciência, amabilidade e bondade tem a ver com a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo. Eu estou falhando na minha bondade, na minha amabilidade. Agora, comigo mesmo, eu tenho sido uma pessoa fiel, fidelidade. Eu tenho sido uma pessoa mansa. Eu tenho exercido o domínio próprio. E aí Paulo completa dizendo: não há lei contra essas coisas. Então, quais são desses 9 itens do fruto do Espírito e eu estou tendo problema, dificuldade em desenvolver na minha vida? Eu não estou vendo o amor de Deus, eu não estou me alegrando no Senhor, eu não estou em paz com Deus, eu não tenho paciência com o meu próximo, eu não sou amável com o meu próximo, eu não exerço bondade com o meu próximo, eu não sou uma pessoa fiel, eu não sou uma pessoa mansa, eu não tenho domínio próprio. Eu preciso pegar tudo isso e depender de Deus em Cristo Jesus e É pelo como se Espírito fosse um jogo Santo. da RPG. Oi? Como se fosse um jogo da RPG. Tem lá as barras com os status, você vai jogando e você vai evoluindo, vai upando, farmando. Upando. É bem isso. Meus irmãos, nós temos aqui uma última pergunta sobre esse processo aqui, deixa eu pegar ela. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um compromisso, tá? Ao identificar repete para mim o que você falou. Oi? Repete para mim o texto que você acabou de ler aí, é Gálatas quanto? Gálatas capítulo 5, 16 ao 22. Certo. Gálatas 5. Isso. Tem outro texto sobre o fruto do Espírito, né? E os dons. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Romanos.
tirar essa dúvida aqui. Isso. E é um dom, né? Que é o texto de Romanos. E a gente também pode usar como uma lista para o que a gente precisa desenvolver. Ó. Romanos capítulo 12, depois que ele fala sobre o dom do corpo, né, sobre o corpo, e, ó, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Aí ele vai trazer uma lista, ó, de algumas coisas que nós precisamos avaliar sobre o nosso comportamento. Então, ó, versículo 9 do capítulo 12. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem. Olha o peso da palavra que a NVT traz para falar sobre o mal. Odeiem tudo que é mal. Em outras traduções é assim, abominem, né? Odeiem. Aí, ó, o paralelismo. Odeiem tudo que é mal, ao mesmo tempo, apeguem-se firmemente. Ou seja, a ideia de firmemente é criar raiz ao que é bom. Criem raízes no que é bom. Tá? Odeiem o que é mal, criem raízes ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Aí aqui é onde vem o problema. Na maioria das igrejas hoje, a cultura da honra é só o pastor. E nós temos que ter cuidado para nós não virar a nossa chave aqui na igreja e começar a querer dar honra só ao pastor. Não, a honra é uns aos outros. É vertical sem volta. Vertical e horizontalmente. A cultura da honra ao pastor é só o pastor querer exigir que os membros honrem ele. Mas ele não honra as ovelhas e as ovelhas não honram entre si. Exatamente. E isso aqui... O pastor que não delega... Pode falar, Emanuel. Tem muito pastor que não delega funções, oportunidades aos membros, né? Puxa tudo para ele ali. Aí fica uma coisa muito centralizada, sei lá, não dá oportunidade às pessoas de crescerem, de se desenvolverem, até espiritualmente mesmo, né? Sim. A gente aprende... Porque não é pastor, né? A gente aprende aqui que desde o início a gente tem ensinado que a igreja é lugar de pastoreio. Ela Sim. pode ter pastor, mas o pastor ele está prestes a capacitar a todos para que todos pastoreiem-se uns aos outros. Agora tem um Sim. detalhe. Tem um detalhe. O corpo de Cristo é como um exército. Uhum. Exército do Senhor. Uhum. Você não pega os seus soldados mais fracos para posições de maior responsabilidade e ataque. Uhum. Isso. Você, no campo espiritual, no campo missionário da obra, você não pode pegar o neófito, aquela pessoa, até porque a nossa igreja é pequena, temos feito isso, né, David? Mas nós não podemos pegar o neófito, é muito arriscado. Uma pessoa que acabou de vir para o corpo de Cristo, a pessoa que tem pouco tempo, que não tem maturidade, está engatinhando na fé, e colocar ele no campo de batalha, ele vai ser triturado. Justamente. Ele vai ser triturado. Então, a delegação de responsabilidade tem que ser feita sempre debaixo de muita oração. E você não pode indicar as pessoas no calor da emoção do momento. Então, essas coisas precisam levar tempo. Entra o papel do pastor formador. Isso. O que forma os crentes. O papel do pastor é formar crentes, capacitar os crentes para o cumprimento da missão. Então, e aqui é que entra o que é importante desse processo todo de ser uma igreja saudável, né? Formar pessoas, formar discípulos para que eles alcancem, e aí fica até meio culto, mas é isso mesmo, tá?
O papel do pastor é formar os crentes para que eles alcancem o seu máximo potencial em imitar a Cristo e glorificar a Deus. Ponto. Esse é o papel do pastor. O texto continua, para a gente avançar e encerrar. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. E é interessantíssima a ideia do entusiasmo, porque essa palavra, toda vez que essa palavra aqui ela surge, a palavra entusiasmo, ela vem de uma derivada de um conceito, né? Intelsiasmos. E aí a ideia de como se tivesse Intel, né? Deus em vocês. O Deus que habita em vocês. Então, sirvam ao Senhor como se o próprio Senhor estivesse trabalhando por meio de vocês. Então, não é o serviço que a gente faz, não sou eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo por meio de mim. E aí, por isso eu faço com alegria, com dedicação. Alegre-se em nossa esperança. Qual é a nossa esperança? É enriquecer? Não. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Essa é a lista, né, de comportamentos e de princípios que Paulo traz aí aos Romanos, lá no capítulo 12, a partir do versículo de número 6. E aí aqui nós encerramos, né, essa Escola Bíblica Discipuladora online, lembrando que tudo isso que a gente ouviu tem que ser colocado em prática. Então, avalie-se diariamente. No início do dia, no final do dia. Hoje eu exerci misericórdia, hoje eu exerci a paciência, hoje eu exerci domínio próprio, ou eu, em alguma coisa, falhei miseravelmente, como Paulo diz no capítulo 7. Né? Mas eu sou um miserável pecador. Eu falhei hoje miseravelmente. Perdão, Senhor, por isso. Me dá a oportunidade de agir de uma forma melhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Queria pedir ao nosso irmão Maxwell para orar encerrando esse momento. Lembrar para os irmãos, domingo, a partir das 18 horas, culto. Nós vamos estar aí vivendo o segundo sermão. Na verdade, é o terceiro, né? É o esboço 2, porque o primeiro é a abertura, aí é o esboço 0, e aí vem o terceiro sermão da série, Indesculpáveis. Nós vamos trabalhar aí o coração endurecido de Faraó. Tá? Então, orem por tudo isso, porque a batalha não é pequena, não. Desde quando a gente iniciou os preparativos dessa série, e começou a divulgar, que as coisas elas apertaram, veio situação pesada, financeira, espiritual, material, você tem ideia, porque quando a gente pensa um pouco sobre isso, as coisas saúde, começam, né, a mover, né? Saúde e outras coisas, mas eu quase bato as botas. Bem-vindo. Outra aí que também quase bate as botas. E aí, nós vamos vencendo as coisas. Mas, Maxwell, muito obrigado. Obrigado, irmão João. Hora aí para encerrar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, obrigado por este momento. Obrigado pelo compartilhar da palavra. Obrigado pelo entendimento que o Santo Espírito derrama sobre nós. Continua abençoando esses encontros. E mais pessoas vão participar dele. Permaneça conosco, Pai. Conduz a igreja nos planos missionários. Conduz a igreja nos planejamentos, disposições bíblicas.
tem sido traçado. Abençoa os membros, Pai. Traz aqueles que o Senhor quer trazer também para a tua casa. Seja com eles, protege, conduz, Pai, a sobra da salvação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode seja Deus. Pronto. Deixa eu encerrar a gravação.